Queridos, boa noite. É bom a gente estar juntos aqui, mais uma vez, hoje à noite. Queridos, a fé, ela é um presente, a fé em Deus. Mas nem sempre. A fé, ela pode nos levar a uma condição de usufruir, de vivenciar a condição de estarmos como filhos de Deus. Mas a fé também pode nos levar a uma experiência de não sermos filhos. Quem diz isso é Paulo em Gálatas. A fé da gente pode nos levar a sermos como crianças conduzidas, ou seja, como semelhantes a escravos. Na prática, a gente pode ser um filho liberto, como um filho adulto que pode se conduzir, ou como um filho criança, que é conduzido pelo outro, que Paulo chama a semelhança de um escravo. Então, a mesma fé pode nos levar a uma condição de filhos, que a gente possa cantar como cantamos, que pelas asas do Espírito contigo voarei, sabe? Essa coisa de viver livre, de poder usufruir do amor, dos caminhos de Deus, como a gente cantou antes, né? De descansar em Deus, de poder usufruir disso na condição de filho. Ou, ao contrário, a nossa fé pode gerar uma condição de escravo. Condição essa que a gente não consegue usufruir dos benefícios. Poderemos usufruir quando crescermos. Aí, no céu, a gente vai usufruir. Todos nós. Porém, aqui, só quem tem essa fé que coloca a gente na condição de filhos. E é isso que eu quero ler com vocês, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 26, até o verso 7 do capítulo 4. 3, a partir do 26, até o 4, 7. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, perceba que Paulo faz uma distinção aqui. Ele não faz uma distinção entre os que têm fé e os que não têm fé. Ele faz uma distinção entre os que têm fé em Cristo Jesus, se revestiram de Jesus, e aqueles que têm fé em Deus, mas se mantêm presos aos rudimentos, aos elementos rudimentares do mundo. Esse termo pode ter duas acepções, tá? Duas acepções. A primeira, só para explicar isso para vocês, a primeira é que a astrologia era um saber muito valorizado, que orientava, os reis se orientavam pelos astros. Isso
é largamente difundido na história, e nesse momento da história, a astrologia é profundamente valorizada, e havia a crença de que entre os céus e a Terra havia um espaço intermediário, esse pleroma, que era chamado, que era habitado pelos rudimentos do mundo, que eram seres que determinavam a nossa conduta. Então, eu precisaria ter aquela sabedoria de não despertar a ira desses seres elementares e, ao mesmo tempo, eu tinha que saber ter habilidade para conduzir-me em acordo com eles. Tá? Essa é uma acepção. Uma outra possibilidade é pensar que Paulo está se referindo a um conhecimento elementar próprio do que seria o conhecimento da lei. E se não tomarmos cuidado, a nossa compreensão, a nossa fé vai ser orientada não por Cristo, mas por uns saberes ainda rudimentares, que ainda não foram superados. E aí, ao invés de Cristo dominar em nós, a gente vai ficar numa fé em Deus, mas orientado por essas concepções mais elementares. Essa concepção de que são seres intermediários faz todo sentido lá no livro de Colossenses. Quando vocês lerem, tem toda hora rudimentos do mundo, faz todo sentido lá. Aqui parece se referir a esse conhecimento rudimentar, mais precário, mais iniciante. E Paulo está falando, olha, esse conhecimento precisa ser superado. Tá? Então, a gente pode perceber que para a gente poder usufruir da liberdade de filhos, a base disso é a fé em Jesus Cristo, como a gente vê no verso 26. A fé em Jesus Cristo. A nossa fé, ela tem uma base de compreensão. E essa base de compreensão é a pessoa de Jesus Cristo. E é muito triste ver cristãos aprisionados. Então, eu posso me lembrar, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci, que ela era profissional liberal e tinha um escritório com alguns empregados, e ela acreditava que a inveja de um funcionário seria capaz de comprometer os seus negócios. Agora, você imagina, você tem 10 funcionários, se um ficar com inveja, com raiva, o seu negócio vai ser prejudicado. Ela ficava numa vigilância para tentar descobrir o que aqueles funcionários estavam pensando, demitia gente o tempo todo, recontratava, porque não podia ter ninguém invejoso. Imagina o nível de aprisionamento, porque ela tinha convicções de fé, de que o olhar do outro aprisionava e comprometia o trabalho dela. Por quê? Porque a fé dela não estava baseada na pessoa de Jesus. A fé cristã se baseia na pessoa de Jesus. Para a gente poder usufruir a liberdade de filho, a nossa fé precisa estar orientada pelo Filho. Isso precisa ficar claro para a gente. Porque senão a gente vai ficar como que acorrentados, aprisionados, dizendo que Deus deseja algumas questões que não passa perto dele, que a gente está sob ameaças que não estamos, ou que a gente nutre algumas expectativas que não tem sentido nutrir, né? Então, a nossa referência de saber e de prática é a pessoa de Jesus. E aí diz no verso 27, nós que cremos, nos revestimos de Jesus. É uma imagem, ninguém se veste de Jesus, não está falando para a gente usar a roupa que Jesus usava, é evidente. O revestir-se de Jesus é ser envolvido pelas concepções, pelo modo de ser de Jesus.
Ou seja, para que eu possa usufruir da liberdade do Filho, para eu poder cantar que nas asas do Espírito contigo voarei, e que eu posso descansar, não temer o futuro. Gente, não temer o futuro é alguma coisa desafiadora, absolutamente desafiadora. É um desafio de espiritualidade para sempre na experiência nossa. E para a gente poder viver essa liberdade de não ser sufocados pelo futuro, é absolutamente fundamental essa liberdade de nos sentirmos filhos, e não uma fé que produz uma percepção de escravo, mas sim uma percepção de que eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Para eu viver isso, eu preciso me revestir de Cristo, de tal forma que o modo como eu percebo a vida e a mim é orientado pela pessoa de Jesus. Porque senão eu vou ter que passar a vida inteira tendo que lutar pela minha dignidade, mas a minha dignidade já foi conquistada por Jesus. Eu vou ter que ficar o tempo todo tendo que provar a minha competência, mas a minha competência já foi conquistada por Jesus, eu já sou alguém amado por Ele, e Ele já coloca em mim os seus dons e a sua possibilidade de servir. Senão eu vou ficar amargurado na vida, porque eu vou ter que ser alguém muito importante, socialmente reconhecido, mas eu não preciso disso, não estou falando que não seja bom, eu não estou entrando no mérito, eu estou falando na questão de ter que ser, para ser valorizado, para me sentir importante, pois eu já sou, se eu sou filho, eu já me sinto importante. Quem tem que buscar reconhecimento é o escravo, não é o filho já é, entende? Imagine nessa metáfora aqui que Paulo faz, imagine, você está numa casa, que tem 3 filhos e 10 empregados. O empregado pode ser mandado embora a qualquer momento. Ele não pode falar tudo o que pensa, de jeito nenhum. Ele tem que ficar preocupado em servir bem, em não cometer falhas. Ele tem que ser até meio, sabe, aquela coisa de meio ator, e tem mesmo, porque tem que manter o emprego dele. O filho precisa disso? O filho corre risco de perder o emprego? De falar assim, você não arrumou sua cama, você fez isso, você brigou com o fulano, você decepcionou aqui, pode ir embora. É assim? Espero que não, né? Na experiência familiar da gente. Agora, o empregado, sim. O empregado está em permanente risco. O que Paulo está falando é que a gente pode ter uma liberdade de filho, não de escravo. Entende? Agora, para que isso se opere, é preciso que a gente se revista de Cristo. Se revista. As nossas concepções e percepções precisam ser orientadas por Jesus. E aí, quando isso acontece, lá no verso 28, é nos dito que não há diferença entre as pessoas. Não há diferença. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há flamenguista tricolor, não há brasileiro argentino, não há diferença, não há negro, não há branco. Entende? Não há. Todo mundo igual. Não tem melhor do que ninguém, nem pior. Nessa espiritualidade que vem dessa possibilidade de se perceber como filho, passa necessariamente em conseguir se enxergar no espelho e perceber que não é pior do que ninguém e não é melhor do que ninguém. E que, por consequência, pode olhar para onde for, para a pessoa em situação de rua, pode olhar para a pessoa mais empobrecida, pode ir nos presídios, pode ir para onde for, e você não vai encontrar ninguém pior do que você. E você pode ir nas universidades, nos castelos, nas festas mais badaladas, nas casas mais ricas, e você não vai encontrar ninguém melhor do que você.
Porque em Cristo Jesus somos todos iguais. A liberdade de filho acontece quando isso se opera em mim e em você. Agora, vamos ser honestos. No discurso, é até fácil. Na prática, é difícil. Você chega, tem um sujeito que consegue citar, fazer milhares de citações, inteligente para danar, que fala e tal, e você pensa assim, melhor do que eu. E aí você pode se sentir diminuído. Ele é muito melhor do que eu naquele conhecimento, lógico que é. Mas ele não é melhor do que eu como pessoa, eu sou melhor do que ele em outras coisas, entende? Mas é fácil a gente se sentir pior do que o outro, como também quando você olha para alguém que comete atos absurdos, você fala assim, eu sou melhor do que ele. Não, eu sou melhor do que ele nesses atos, eu sou mesmo, está bem, né? Sou melhor. Um corrupto, eu sou melhor do que o corrupto no trato com a coisa pública, no respeito às pessoas, sou, e eu espero que todos aqui sejam. Mas isso não faz de você uma pessoa melhor como sujeito, entende? Em Cristo Jesus, somos todos igualmente bons e maus. Há marcas de pecados em todos nós e há marcas da graça de Deus em todos nós. A espiritualidade em Cristo Jesus nos leva a superar toda sorte de preconceitos. Com isso, eu não digo que a gente não reconheça as distinções pessoais, que a gente não reconheça que a gente é melhor do que o outro em algumas características, porque somos. E que somos piores do que o outro em outras características. Eu não estou falando disso, eu estou falando de dignidade humana. Entende? Ninguém é melhor do que ninguém em dignidade. Todos somos igualmente dignos. Se isso não operar em você, você não vai conseguir vivenciar essa liberdade de filho. Você ainda vai ficar escravizado. Além de você fazer mal para os outros, você vai fazer mal para você. A espiritualidade do filho te leva a se revestir de Cristo e reconhecer-se livre, não mais em débito com ninguém e ninguém com você, iguais. A gente tenta melhorar o tempo todo, conquistar as coisas, tudo isso. E a gente é melhor do que o outro no negócio, o outro é melhor do que a gente, e a gente é melhor do que o outro em outro, isso tudo. Mas em dignidade, não. E aí, quando isso acontece, Paulo vai falando, ele fala que tem algumas pessoas que ficaram com a sua fé aprisionada aos rudimentos. Lembrem que Paulo está falando aqui, a discussão na carta de Paulo, é que algumas pessoas se converteram, vieram alguns irmãos de Jerusalém e falaram que crente que é crente se circuncida. Crente que é crente para valer, cumpre algumas regras, porque se não cumprir, é um crente meia boca, é um crente que não está fiel, é um crente que está em pecado. Entende? É essa discussão. E aí Paulo fala o seguinte, o crente, o cristão, aquele que se converteu em Cristo Jesus e fica aprisionado por esses elementos rudimentares, por essas compreensões rudimentares, encontra-se na condição de escravo. Vai ser salvo? Vai. Vai usufruir da misericórdia de Deus? Vai. Mas vai viver a liberdade de filho? Não vai. Entende? Vai ser beneficiado pelo que Deus faz, pela bênção do convívio, por exemplo, na igreja? Vai. Mas não vai viver a bênção de ser livre como um filho. Entende? É isso que Paulo está falando. A fé pode aprisionar quando ela se sustenta em regras e não em amor. A gente teve uma discussão muito legal hoje à tarde sobre o que é ser homem. E a gente viu
né, a gente conversando, que existem algumas ideias que chegam para nós, que ser homem é, por exemplo, ser alguém muito poderoso, que sempre tem a resposta, que tem que estar pronto, que tem que ser capaz de resolver, de proteger. Sabe essa coisa do provedor, do homem forte? E a gente viu que quem vive essa condição não vive a liberdade de filho. É escravo dessa ideia que é horrorosa. Porque todo mundo sabe que ninguém consegue isso. Todo homem sabe disso, mas fica escravizado a isso. Seria um exemplo do que é ser homem, marcado por essas marcas de escravidão. Agora, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres para sermos homens. E aí a gente pode chorar, pode dizer que não sabe, que não consegue resolver, que está em crise, e depois vai ajudar, vai socorrer, vai fazer, e depois vai falar que está em crise, depois vai socorrer, entende? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres para sermos homens. Homens segundo o desejo de Deus, que tem em Jesus um modelo. Qual é o modelo de Jesus? Modelo que vai, num momento de aperto terrível, ele chama os amigos para ficar perto dele. Para fazer o que por ele? No Getsemane. O que os três fizeram? Nada. Mas não é bom estar gente que ama você perto quando você está mal? Jesus pediu ajuda. E é o que ele faz quando vai orar? Ele chora. Porque quando a gente está muito triste, a gente faz o quê? Espero que todos façam isso. A gente chora. Jesus é nosso modelo de masculinidade, como também é o nosso modelo de feminilidade. Porque se a gente acredita que Jesus é a expressão do Pai, Deus é pai e mãe. Porque Deus não tem gênero. Deus é o modelo de mãe e Deus é o modelo de pai. Mas perceba que isso daí dá um nozinho na cabeça da gente, parece até que eu estou falando alguma heresia, mas não estou não. Eu estou querendo dizer que Deus é modelo para mãe, para pai, para homem, para mulher. Jesus é modelo para o homem e para a mulher, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para todos nós. Entende? E aí, se a nossa espiritualidade for marcada por uma hierarquia de pessoas, e tem fé que hierarquiza pessoas. Tem gente até que hierarquiza, essa hora mais, hora menos, essa é mais poder, essa é menos poder. Se a tua fé hierarquiza pessoas, está na ótica do escravo, não do filho livre. Porque lembra que a gente revestido de Cristo, a gente não se percebe todos nós iguais em dignidade? Então não tem essa competição, não tem essa hierarquização, a gente não desqualifica as pessoas, a gente não se percebe melhor do que ninguém. Queridos, as regras só servem para nos proteger do amor. O que é louco isso? Porque quando a gente coloca regra na religião, a gente nos protege do amor de Deus. Porque ela nos separa do amor de Cristo, que é vivenciado na liberdade do Espírito. É por isso que não faz sentido regra. Por que você veio aqui no culto hoje à noite? É porque você tem que vir? Espero que não. Porque se você veio aqui porque tinha que vir, obrigatório, porque domingo à noite tem que ir à igreja, você ainda está raciocinando na ótica do escravo. Agora, se você veio aqui hoje à noite, porque isso te faz bem, você gosta de estar aqui, isso impacta a sua vida, você gosta de glorificar Deus, você gosta de apoiar o trabalho da gente, você gosta, você faz, você está na ótica da espiritualidade do filho, que está livre para ir e para não ir. Entende? Não porque é uma regra.
Mas opera a liberdade do filho, porque se você não for, você não vai ser punido, e se você for, você não vai ser mais beneficiado por isso. Você já é beneficiado, você já é filho, você já é herdeiro, não tem mais nada para você ganhar, você já ganhou tudo. Se você for à igreja ou não for, você já ganhou tudo. Como diz Paulo em Efésios, vocês já foram abençoados nas regiões celestiais, não tem mais nada para vocês ganharem, vocês já ganharam tudo, vocês já são filhos, já são herdeiros, já ganhou tudo. Vir à igreja não é uma questão de ganhar ou de perder, é uma questão de usufruir. É isso. Eu, como filho, o pai faz o banquete. Eu não preciso correr para poder comer. Por quê? Porque eu sou filho, meu querido. Se acabar, o pai providencia. Entende? Nessa questão das ações espirituais do pai, eu não preciso correr, cara. Quem tem que correr, se puder, seria o escravo. Eu não. Eu sou filho. Eu posso chegar atrasado, o pai fala assim, guardei aqui para você, que eu sei que você gosta. Entende? É usufruir disso. Então não vem a igreja para receber ou para deixar de... Não! É para usufruir da mesa que já me foi posta, aqui em casa, no trabalho, onde for. A mesa já me foi posta, eu já usufruo como filho. Agora, se você se encontra sob essa ótica de ter que, ainda está na lógica do escravo. Aí você tem que correr para poder usufruir. Percebe que é lindo isso? A nossa fé pode libertar a gente, para a gente poder cantar de plenos pulmões, que a gente vai subir nas asas do Espírito e viver esse amor de Deus. Ou a gente vai precisar que alguém nos coloque em carona, para a gente poder usufruir isso. Porque a liberdade que vem da fé, ela é calcada na graça. Ninguém fez nada para merecer. Você não é melhor do que ninguém para usufruir da mesa do Pai. Nada. Nada. Ela é posta para você. Ela é aberta para a vivência dessa mesa em amor. Não em regras, mas em amor. A gente faz bem aos outros por amor. A gente deixa de fazer coisas erradas porque a gente ama a Deus e que a gente acolhe esse projeto. A gente foi abraçado por esse amor, a gente acredita nisso. Não é para perder, é para evitar punições ou ganhar bênçãos, porque a mesa já foi posta, gente. Eu não vou ganhar mais nada, já foi posta. Eu vou usufruir, aí se eu vivo no pecado, eu não usufruo da mesa, aí isso é fato. Entende? Mas é para usufruir, não é porque a mesa vai me ser tirada, é se eu vou usufruir ou não vou usufruir. É isso. Essa mesa do Pai, essa condição de filho, é aberta para a gente viver. Agora, perceba, é muito difícil ser livre. Muito difícil. Tudo na nossa vida foi condicionado. Tudo. A gente aprendeu isso desde criança. E é muito difícil entrar na ótica da graça. Que a nossa espiritualidade seja. A liberdade de filho só se opera em mim quando eu considero o bem para todos. É o que Jesus nos ensinou. Essa liberdade de filho só opera em mim quando eu percebo que o outro como igual a mim. Se eu não conseguir chegar nisso, eu não usufruo da liberdade de filho. A liberdade de filho só opera em mim quando ela é fundamentada na graça divina e não no que eu faço. E essa liberdade só se opera em mim quando ela é percebida como um presente recebido pela fé. De repente, o dono da casa fala assim, gostei de você, Tarcísio, gostei. Vou te adotar como filho, hein? Bilionário. A partir de hoje, você vai continuar coordenando o projeto, dando aula, fazendo seus concursos, tudo isso. Mas saiba, se faltar, eu cubro. E quando você quiser comer uma comida boa, a porta está sempre aberta. Inclusive, se quiser dormir aqui, tem lugar para dormir. Pode vir quando quiser. E aí o Tarcísio vem, vai para lá,
E ele sabe que a porta está sempre aberta. E o que ele fez para merecer isso? Nada. Ele só acreditou nessa palavra, que a porta estava aberta. E ao invés dele ficar todo incomodado, preocupado, isso aí é armação e tal, eu tenho que guardar isso, tenho que fazer aquilo, ele acreditou. E todo dia ele vai comer, porque ele fala assim, nossa, que vontade de comer um bacalhau bem feito. No outro dia tem bacalhau. Pô, que vontade. E aí tem comida, tem roupa, tem dormida. Entende? Está posto. As bênçãos já foram dadas. Que a gente saiba usufruir da liberdade de filho. Que Deus nos abençoe. Que a gente acredite. E que a gente busque viver. E que a gente se revista de Cristo para viver a liberdade de filhos. Porque é muito bom. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, querido. Pai, muito obrigado por tua graça. Que isso seja verdade em mim e em cada um aqui, Pai. O Senhor sabe a limitação da minha fé e de cada um aqui. De que a porta está fechada e a gente tem que fazer força para entrar. Mas que eu creio, e cada um aqui creia, Pai, que a porta foi aberta. E que a gente pode usufruir das bênçãos espirituais que já nos foram dadas, Pai. Eu peço, Pai, que a gente permita o agir do Espírito, para que a gente siga nessa marca do amor, da paz, do consolo, da perseverança, da esperança, Deus. Que tudo isso brote em nós. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ficarmos livres das exigências de prova, de ter que provar para os outros, de competição. Que a gente lute pela vida, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê força para a gente fazer as coisas com dedicação, com esmero, aprimoramento educacional, profissional, nas relações, tudo isso. Mas não por competição e nem para provar. Que a gente perceba tudo isso como dádiva tua na vida da gente, Pai. Nos ajude. Dá-nos a serenidade, a paz e a condução do Espírito, Pai. Louvamos o teu nome por Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conduza em amor e em graça. Amém?